Olá, a interface do Django Administration, o admin, ela permite que nós façamos diversas operações com a base de dados que nós criamos. Então, no caso aqui, nós temos o post, nós podemos, já customizamos os filtros e temos acesso, nós podemos criar novos posts, nós podemos consultar, nós podemos filtrar. Então, diversas ações nós podemos fazer aqui. Nesse vídeo, nós vamos entender um pouco mais sobre como nós podemos manipular isso de um modo mais, como é que eu vou dizer, de modo que possamos utilizar num, numa aplicação. Então, lembrando que no browser, quando nós fazemos uma requisição, é feito uma verificação da URL, a, a URL que foi chamada e o argumento que foi colocado naquela URL, ele é verificado dentro de uma lista e aquela URL que corresponde àquela na lista que corresponde ao que nós escrevemos no browser, aquilo ali é verificado e é chamado um avio, onde nós temos o código. A avio vai fazer uma interação com um modelo, né, um model, que é justamente o nosso banco de dados. E esse model ele vai fazer essa comunicação e essa interface com o banco de dados e retornar para a view, vai renderizar o template, né, para a exibição no browser. E aí a gente vai tratar desse conceito do ORM, que é o Object Relational Mapper, que é um mapeador relacional de objeto, que ele é usado pelo Django para mapear justamente os objetos de aplicativos em banco de dados relacionais. Vai permitir que nós façamos essa interação com o banco de dados utilizando os objetos de aplicativos e não diretamente utilizando comandos SQL. E isso o que significa? Que a gente vai poder manipular, interagir com o banco de dados utilizando a linguagem Python. Então seria um modo mais pythônico, ao invés de fazer instruções SQL. Na prática, como é que isso funciona? Então, nós temos um banco de dados no formato de tabela, como um banco de dados relacional tipo MySQL ou Postgres, está até escrito errado aqui. E isso ele é traduzido como objeto Python, como se fosse nesse formato aqui. Nós temos as classes. Então, a classe pessoa, onde eu tenho o primeiro nome, o último nome, o número de telefone, todos eles classificados e eu vou chamar ele em forma de classe para tratar esse objeto dentro do Python. Então, o ORM, que é o Object Relational Mapper, ele faz a ponte entre as tabelas do banco de dados relacional, os relacionamentos, os campos e os objetos do Python. E isso já vem pronto, essa interface era pronta para uso a partir do momento em que os models, né, data models, os modelos de dados, eles são criados. E aí os query sets são justamente o conjunto de objetos de consulta do Django. E é ele que vai fornecer justamente esse mecanismo para a gente acessar e manipular os bancos de dados. Eles são usados então para consultar, filtrar, inserir, atualizar, excluir dados e realizar outras operações relacionadas a banco de dados. O ORM do Django ele é baseado nesse query sets. Os principais métodos e propriedades dos query sets incluem all, que retorna todos os objetos do query set, filter, retorna um novo query set com objetos filtrados, exclude, vai retornar um novo query set excluindo os objetos especificados, order by, retorna o novo query set com objetos classificados, e o select related retorna um novo query set com objetos relacionados selecionados. Ainda temos values, que retorna um novo query set com valores especificados. Values list, que retorna um novo query set com as listas de valores especificados. Distinct, e retorna um novo query set com objetos únicos. O reverse, que retorna um novo query set com os objetos em ordem inversa.
E ainda o count, que retorna o número de objetos no carry set. O first, que retorna o primeiro objeto do carry set. Last, que retorna o último objeto do carry set. Exist, que retorna um boolean, indicando se o carry set possui algum objeto. Veja que esses são ferramentas em que nós utilizamos e a API do Django vai fazer essa tradução para um SQL para fazer aquela consulta ao banco de dados. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Então esses acabam sendo como comandos do Python para a gente lidar com a base de dados. E do lado dos gerenciadores, né, os gerenciadores que são usados para lidar com tarefas relacionadas aos modelos, os models. Como criar, recuperar, atualizar, excluir objetos, e fornece essa interface de programação do aplicativo para interagir com os objetos de modelo. E os gerenciadores incluem métodos também, permite que você crie, recupere, atualize e delete objetos de modelos. Além disso, eles também ajudam a iniciar consultas complexas usando os query set. E eles incluem os seguintes métodos de propriedades. O get, que retorna o objeto, um modelo específico. O create, para criar um novo objeto, modelo, e salva no banco de dados. O bulk create, cria vários objetos de modelo. Update, atualiza um ou mais objetos de modelo. Delete, exclui um ou mais objetos de modelo. Filter, retorna um novo query set com os objetos filtrados. E ainda o exclude, o all, retorna todos os objetos. Exemplos de query sets, né? Por exemplo, se nós quiséssemos recuperar todos os objetos de modelos de um modelo, então nós faríamos o seguinte comando, né? O myQuerySet, daria um nome para ele, né? E isso faria igual ao myModel, que seria o nome do modelo, ponto, objects.all, e o parênteses. Então você estaria retornando para essa variável myQuerySet todos os objetos do lado do modelo. Para filtrar, o comando seria myQuerySet, novamente uma variável, seria o nome do modelo, do model, né? O object filter, e aí dentro de parênteses você colocaria, por exemplo, name igual a John. Então você estaria filtrando pelo nome de John. Se você quisesse ordenar, mesma coisa e assim por diante, sempre atribuindo uma variável. E aí você tem os demais exemplos também aqui. De gerenciadores, para recuperar um objeto, mesma coisa, bem semelhante, só utilizando o comando o get. Se quiséssemos excluir, né, o objeto, seria myModel.objectDelete. Então, dando o nome, o myModel, que seria o nome do modelo, object e delete. Então, o ciclo de resposta do Django vai funcionar dessa forma, onde você faz uma requisição, novamente aqui. Então, nós temos um path, que seria justamente o nosso, no nosso URL aqui, onde tem o blog 33, e aí ele vai identificar onde ele tem blog, o ID é o 33, ele vai chamar essa view post detail. E aí na view post detail, eu vou justamente processar isso, tá certo? Vou receber essa requisição com esse ID. Fazendo o processamento, aí ele vai fazer essa interface com o banco de dados. Lá no banco de dados ele vai entender isso como SQL, mas a gente, dentro do Python, a gente vai tratar isso somente como linguagem Python, e ele vai retornar. Então, fazendo a requisição de select todos from post where ID 33, ele vai retornar o 33 hello world sample blog post. E isso ele volta aqui para o view, o view vai retornar e vai mandar renderizar aqui. Na verdade, antes disso, o template vamos dizer assim, ele está associado a essa exibição, né, que é justamente chamada aqui chamado pelo view. Ele vai retornar e nós vamos renderizar isso exibindo na tela aqui o Hello World. Então, nós podemos ver isso aqui. Vamos sair aqui do nosso servidor.
E vamos chamar aqui o Python manage.py. Vamos chamar aqui o prompt do Python. Então, no prompt do Python, vamos dar o seguinte comando. Então, from Django contrib auth models import users. Nós vamos chamar também da tabela padrão interna dos usuários. From blog models import post. Ok, nesse ponto aqui, eu posso dar o seguinte comando aqui para verificar, porque eu já tenho o user que está na memória. Então, se eu pedir aqui para ele exibir, por exemplo, post, eu já importei aqui o post. Então, post, os objects, todos, ele vai me exibir todos os posts que nós temos. Se vocês lembram bem, deixa eu se eu voltar aqui. Então seria justamente o primeiro post, segundo post. Como eu estou com o servidor desligado, eu não vou poder rodar aqui e exibir os demais. Mas eu tenho primeiro, segundo, terceiro post. Então, eu tenho o terceiro post de teste, segundo post de teste, primeiro post. Avançando aqui, eu poderia adicionar um post da seguinte forma. Eu poderia pegar uma variável user igual ao user com o primeiro maiúsculo, que é justamente nosso model de user object, que esse aqui é padrão, né? Get user name. O meu username é justamente o José, né? De vocês, você de vocês mesmo. Pronto, então o meu user ele já está salvo com esse username. E eu vou criar um outro aqui, post, tomando post, e aí eu vou colocar título igual a, vamos chamar de quarto post de teste. Quarto post de teste. Lembre que na tabela nós tínhamos o título, tínhamos um slug, corpo e o autor. Aí aqui eu vou colocar o slug. Slug vai ser igual a, vamos chamar de quarto post, vírgula, corpo, dado post, vai ser quarto, qualquer coisa aqui, post e teste. Vamos botar corpo do quarto post, corpo do quarto post teste. E fecha aqui com simples, vírgula, e quem é o autor, né? O autor vai ser o user, que nós definimos acima aqui. User vai ser user object get username José. Então vai ser eu mesmo. Eu fecho isso aqui. E nesse ponto, eu não fiz nenhuma requisição ao banco de dados, né? Quando eu fiz a requisição acima, quando eu fui buscar as informações. Username, José. Então, fiz essa requisição do banco de dados do user. Mas aqui, quando eu faço o post, eu não estou
fazendo a requisição do banco de dados. Eu não salvei absolutamente nada. Só vai haver requisição quando eu der o comando save. Aí quando eu salvar, aí ele já está agora na base de dados. Se eu buscar aqui, buscar todos, você veja que já existe aqui um quarto dentro do banco de dados. Quando nós retomarmos aqui, né, com o nosso servidor interno e temos a verificada, nós veremos esse quarto post de teste. Então, veja que são esses os comandos aqui que nós vamos utilizar lá nas views para fazer essa movimentação de informação no banco de dados. A parte de SQL, select isso, aquilo, tal, include, delete, que seja, vai ser feita internamente pela API do Django. Eu poderia, por exemplo, modificar o nome desse quarto post. Vamos pegar aqui, por exemplo, post title igual a, vamos chamar ele de, eu chamei de quarto post de teste. Vou chamar ele só de quarto post, sem teste. Quarto post. E fechar. Se eu vier aqui e pedir para ele observar todos, eu tenho ainda o quarto post. Então, só quando eu salvar, aí agora, se eu der uma olhada no... Então, eu tenho o quarto post. Aqui, da mesma forma que nós fizemos aqui, o post object all, estou dando um comando direto, mas eu poderia também salvar isso numa variável. Por exemplo, poderia chamar all posts igual a post object all. Então, all post agora ele guarda essas informações. Então, do all post ele já me exibe aqui. Então, são esses os diversos métodos, né? Dentre eles, nós vamos encontrar também para exclusão, para deleção. Vamos então criar gerenciadores de modelo, né? Então, no nosso models.py, vamos criar um gerenciador customizável de modo que nós possamos, vamos dizer assim, retornar todos os posts que tem o status de publicado, por exemplo. Então, vamos aqui nesse ponto, vamos criar uma classe published, published manager, que é o gerenciador manager. E aí nós vamos buscar a classe manager. O models manager, não é models manager. Def get query set, que nós vamos buscar ele mesmo, e vamos retornar o super ponto get query set e filter status post status published. Ok, então aqui está ok. Então, e aqui antes da classe meta, nós vamos colocar então objects
objects vai ser igual a models manager, que vai ser o nosso gerenciador padrão, e published vai ser igual a published manager, que foi o que nós criamos lá em cima, que será o nosso gerenciador customizado. Então, a primeira declaração, o primeiro manager, o primeiro gerenciador declarado no modelo, ele torna-se então o gerenciador padrão. E você pode usar o atributo default meta, né, default manage name, para especificar diferentes gerenciadores padrões. Esse getQuerySet, esse método do gerenciador, ele retorna o querySet que será executado. E nós temos, vamos dizer assim, passamos por cima, né, do método para construir justamente esse querySet, esse filtro de post, né? De modo que exiba apenas assim, vai buscar sucessivamente os querySets, de modo a incluir apenas os posts com os status de publicado, que no caso que nós especificamos aqui. Vamos salvar aqui, Ctrl S, não ficou nenhum problema, e vamos sair aqui e rodar novamente o Python. Vamos rodar esse código aqui, from log models import post, e vamos fazer um post ponto published filter, cujo título inicie com starts with, vamos dizer que começa com a letra Q. Aqui. Você começa com a letra Q. Mas se eu não me engano, nós excluímos, nós mudamos o nome da letra Q, mas vamos dar uma olhada aqui. Série de erros aqui, vamos ver o que aconteceu. Certamente porque eu coloquei um traço de underline, são dois traços de underline. Dá o Enter. Exatamente. Então ele me trouxe vazio. Vamos dar uma olhadinha no post aqui. Post. Eu acho que eu não tenho post ainda não. Vamos. Post objects all. Quarto post. querySet ele trouxe vazio. Uma letra Q inicia com a letra Q. Tenho 4 posts. Terceiro, segundo, primeiro. Vamos ser mais específico aqui. Vamos escrever quarto. Ele ainda retorna vazio. Título que inicia com quarto. E é claro, ele vai retornar vazio porque eu não tenho nenhum com status de publicado. Vamos dar uma olhada no nosso admin. Vou sair aqui do Python. Ctrl Z para sair. E vamos chamar o run server. E vamos novamente lá para o
aqui para o admin. Status draft. Vamos dar uma olhadinha aqui em todos os posts. Todos estão com status de draft. Vamos dar uma modificada em algum aqui. Vamos pegar esse quarto post e vamos modificar ele de draft para published. E vamos salvar. Pronto, então ele agora está como publicado. Agora vamos retornar ao gerenciador, ao Python. Então, Ctrl C aqui para sair. E vamos chamar o Python. E novamente vamos mesmo comando. From log models import post published filter, cujo título starts with que. Exatamente, aí ele aí exibe o quarto post com essa, que é o único que está publicado. E ele também é o que inicia com a letra Q e está publicado, né? Tá como published o status dele. Não, então esse é o básico para entender o ORM. E nesse ponto a gente já estaria pronto para escrever as nossas views. Então, o que acontece? Uma view do Django é uma função Python. É Python, que ela recebe uma requisição da web e retorna essa resposta web. Então, toda a lógica para retornar, no caso, essa resposta desejada, ela acontece dentro da view. Então, primeiro, você vai criar uma aplicação nas views e depois você vai definir a URL, o padrão de URL para cada view, e finalmente você vai criar o HTML, o template de HTML para renderizar os dados, gerando, no caso gerado pelas views, e cada view vai renderizar um template, passando as variáveis para ele, que vai retornar, vai fazer a resposta HTTP com essa saída renderizada. Então vamos criar uma lista e um view de detail. Então primeiro aqui vou sair do Python e vamos para o Visual Code aqui. Então, nos views aqui, nós já estamos importando Django Shortcut Import Render, ok. E vamos fazer uma outra importação, que é justamente os modelos, né? Então, from models import post. Então, vamos lá, a primeira função aqui, post list request. E vamos fazer um post, vai ser post published all. Então, todos os publicados e exibindo todos aqui. Vamos fazer essa nossa lista. E vamos fazer o return render request e o template vai ser blog
post, que vai ser um list HTML. E nós vamos colocar o contexto. Vai ser onde post, os posts no caso, vai ser post. Então, esse é a nossa primeira view no Django, né? Então, post list view, e ela toma um objeto request, que é o único parâmetro. Esse parâmetro ele é requerido por todas as views. Então, nesta view, nós recuperamos todos os posts com o status published, usando o gerenciador published que nós criamos antes. Que a gente está vendo ali, o post.publishedAll. E finalmente nós usamos o render, que é um atalho fornecido pelo Django para renderizar a lista de posts com o template que é dado no caso. Então essa função ela toma a requisição do objeto, o caminho do template e as variáveis de contexto para renderizar então o template que é dado. E ele vai fazer o retorno retorna uma resposta HTTP, um HTTP response, quer dizer, que é um objeto, com o texto renderizado, que normalmente vai ser um código HTML. Esse render aqui, ele é um atalho que que toma o contexto request, no caso, ele toma o contexto request, que é o mesmo da própria função, ele toma isso em conta e assim qualquer variável que seja definida pelo contexto do template é processada e fica acessível, né, para o template que for dado. No caso aqui é esse blog aqui, list. Então qualquer variável ficar disponível, vai ficar acessível. Esse contexto de template, eles são, vamos assim, chamados, né, para dentro do contexto de variáveis. Mais tarde a gente vai mexer um pouquinho com esses processadores de contextos, né, e vamos fazer mais uso deles. E agora vamos fazer o seguinte, vamos criar uma view para exibir, uma segunda view, vamos exibir um simples post. Então vamos então nesse ponto aqui. Antes vamos fazer mais uma importação. Nós vamos precisar from django.http. Vamos importar http 404. E aqui vamos fazer a definição da nossa função. Post detail request e vamos usar o parâmetro de id. Aqui vamos fazer um try, vamos tentar exibir o post. Então, exibir o post não, fazer a associação à variável do post, né? Então, pego tomando como post published do query set published, nosso gerenciador que nós criamos, pronto, get id igual id.
Aqui vamos fazer um except post does not exist. Se isso acontecer, nós vamos erguer, fazer um raise http 404 no post found. Não encontra... vamos botar em português. Post não encontrado. Return render a request request. E vamos colocar aqui o nosso template. Vai ser o blog, que nós não criamos ainda esse template, né? Post detail HTML. E para concluir aqui o nosso contexto, eu posso colocar isso na outra linha. Nosso contexto vai ser post igual a post. E aqui a gente fecha. Então, o que a gente está fazendo aqui, a gente está tomando um argumento do ID, né? De um post. E isso aqui vai vir lá do URL. E na view, nós tentamos, então, retornar o objeto post com essa ID que foi dada, né? Chamado pelo objeto get, pelo método get. No gerenciador default, padrão, que nós definimos. E nós vamos erguer o HTTP 404, né, se retornar o erro de 404, né, informando que o post não foi encontrado. E finalmente a gente faz a renderização utilizando o render, né, esse atalho do render, para justamente retornar o post usando o template. O template, no caso aqui, que é o detail HTML. Então, antes da gente prosseguir, né, tem um detalhezinho aqui que eu acabei me passando no models.py. Se vocês observarem aqui, eu escrevi errado aqui, ao invés de self, para ele tomar o próprio, seria o próprio modelo, né? Vamos salvar aqui. Voltando então para as views, o Django ele já oferece para a gente um atalho para chamar o get num tipo de gerenciador de modelo que seja já dado, né? E ele acaba erguendo essa exceção do HTTP 404, né? Ao invés do uso do does not exist, não existe, né? Quando nenhum objeto é encontrado. Então vamos fazer isso aqui, vamos utilizar então esse atalho, né? Vamos importar logo esse objeto aqui. Então, junto com o render aqui, from Django Shortcuts, vamos importar o get object or 404. Então, veja que o próprio nome já diz. Então, ele traz o objeto ou então ele reporta o 404. E aqui no detail, onde nós temos o post, então a gente vai colocar assim. Eu tiro o try e ele vai ficar get, vai ser igual a get
justamente o próprio get objeto 404 e recebendo como parâmetro o post. O post e o id. id igual a id. E também vamos colocar o status também igual a post ponto status published. E aqui tira toda essa seção aqui. E o return render request vai chamar justamente o nosso template e no contexto de post. Então o que é isso aqui? Nesse detalhe, a gente está usando agora então esse atalho, get object ou 404. Então, esse nosso detail, né? Essa view, agora que a gente está usando esse atalho do get object ou 404, ele vai recuperar então o post que a gente quiser, que a gente está procurando. Então, essa função então, ela vai retornar o objeto que combina com o parâmetro, ou vai um HTTP 404, caso não seja encontrado. Então fica bem mais simples aqui, porque ela já faz todo o trabalho para a gente. Vamos só tirar essa sujeirinha aqui, vamos salvar. Ctrl S. Bom, agora que a gente precisa, então, mapear, né, as URLs para dar resposta para nossas views. E para isso a gente vai adicionar os padrões de URL para as nossas views. E aí o padrão de URL ele é composto de um padrão de string, uma view e, opcional, o nome, né, que permite que você permite a você nomear o URL, né, para um projeto que seja mais amplo. E o Django ele roda através de cada padrão de URL e para naquele primeiro, né, que combina com aquela requisição de URL. Então o Django importa a view que combina com o padrão de URL e executa ele. E passando uma instância do HTTP request, da classe HTTP request, e a chave, né, ou o argumento de posicional. Então vamos criar um url.py, um arquivo url.py no diretório da aplicação do blog e adicionar algumas linhas. Então vai ser aqui, temos o blog, um novo arquivo aqui, urls.py, e já vamos escrevendo aqui. Vamos fazer o from Django. Pronto, ó, Django.urls import path. Vamos já importar o caminho e ele pegou aqui já os padrõezinhos dele aqui a gente só quer o path. E né, vamos importar as views, né, desse mesmo diretório aqui. Import views. App name igual a blog. E a gente escreve a linha do URL parent, que seria os padrões de URL. Ele já abre aqui para mim os colchetes, né, onde a gente vai colocar aqui uma
Só um comentário. E vamos já escrevendo aqui cada path individual. Então, o primeiro path aqui. Então, se eu não colocar argumento nenhum lá na minha URL, ele vai chamar o views.postList name, vamos dar um nome para ela, chamando de postList. Aí fica bem organizadozinho aqui. Um outro path. Se por acaso eu entrar com argumento, o argumento do ID, né? Eu vou buscar se eu quiser um ID específico, seria o detail. Aí ele vai chamar, vocês já adivinham, né? Views.post detail. E vamos dar um nome de post detail. Então, só revisando aqui, então tem um views post list, a nossa view post list e nossa view post detail aqui sendo chamada em cada uma das condições. Isso se eu não colocar argumento nenhum na minha URL, ele chama o post list. Caso eu coloque um ID, ele vai chamar o post detail. Note aqui no segundo path, né, que como é que ele está colocado. Ele está entre esses colchetezinhos aí em ângulo, né? Que seria o sinal de menor igual, maior igual. E eu estou definindo aqui que o ID é um int. Então, eu estou fazendo essa conversão aqui. E aí, assim, o que é que acontece? Se eu não escrevo nada, não, qualquer parâmetro que eu coloco aqui, ele é tratado como string. Então, eu faço essa conversão aqui para minha conveniência aqui. No caso que eu estou trabalhando com as IDs, né? A gente já salva aqui. E o próximo passo é justamente incluir a URL, né? Os padrões da aplicação do blog na URL principal, no padrão de URL principal do projeto. Que a gente já tem aqui, essa aqui é a principal do projeto, e nós vamos incluir. Nós já temos o admin, vamos incluir mais um aqui, mais uma path. E aí, no caso, vai ser o blog, né? Include. Desculpa que eu não importei o include. O include está junto aqui também na biblioteca do Django.urls, então a gente importa include. Pronto, aí include. E a gente vai incluir justamente o blog URLs. Então você já imagina que se você tem várias aplicações, aqui eu estou com blog, mas eu tenho uma outra aplicação qualquer com nome XYZ, eu vou ter a URL para ela, para aquele XYZ, e aí eu faço a inclusão aqui também. Então aí o projeto ele vai entender e saber onde buscar as URLs. E include o URL, namespace igual a blog. Fecha os parênteses duas vezes, termina com uma vírgula. Esse namespace, no caso, isso aí serve para você facilitar, né, o uso desses nomes das URLs ao longo do projeto. Então a gente passa a referir ele de uma forma mais simples.
Então eu posso referir para ela como, por exemplo, blog, post list, por exemplo, ou blog, post detail. Então faço uma referência direta ao URL, né, o padrão de URL. Vamos então salvar. Então vamos lá, o que a gente tem agora. Então a gente já criou as views e o URL, os padrões de URL para a aplicação do blog. E o padrão de URL, esses padrões, eles mapeiam as URLs para as views. E as views decidem que dados vão tomar, né, retornar para o usuário. E as templates, elas vão definir como os dados serão exibidos. E normalmente são escritos em HTML, uma combinação com o Django, um tipo de template de Django, de linguagem, né? E essa detalhe sobre essa linguagem você pode encontrar também na documentação do Django, Django Project. É muito rica essa documentação. Então vamos adicionar os templates para essa aplicação, de modo que ela exiba os posts de uma forma amigável, né? Então vamos lá, vamos criar alguns diretórios. Vamos criar esses diretórios aqui dentro de alguns diretórios e arquivos. Vamos criar aqui um folder dentro de blog chamado templates. E dentro de templates vamos criar um outro chamado blog. E dentro de blog vamos criar, dentro de blog aqui, deixa eu tomar ele direitinho, vamos criar um outro folder, um outro diretório chamado posts. Então, dentro de blog vamos criar um arquivo chamado base ou base HTML. E dentro de post vamos criar dois arquivos. Eu selecionei certo? Sim. Um list.html e vamos criar um outro chamado detail.html. Então, aí essa vai ser a estrutura, né, dos nossos templates. O base HTML, ele vai incluir uma estrutura de HTML principal do website, do site, né? E vai dividir esse conteúdo dentro de uma área de conteúdo principal e aquela barra lateral. O list HTML, que ainda está tudo vazio aqui, o list HTML e o DT-HTML, eles vão herdar o HTML do base HTML e vão renderizar o blog, né? O post list e o detail views, respectivamente. Então, Django ele tem uma linguagem de template poderosa que permite que a gente especifique como os dados são exibidos. E ela é baseada no template tags, template variables, que são variáveis, e o template filters. Template tags, eles controlam a renderização do template, né, e ela se parece uma coisa do tipo aqui, eu vou escrever aqui, só para você ter uma ideia, se parece alguma coisa do tipo assim. Eu tenho uma tag aqui qualquer, eu abro e fecho dessa forma. Então, esse aqui é o template tag. Ele controla a renderização do template. Parece dessa forma. As variáveis, elas, é, elas são, como é que eu vou dizer, substituídas com valores onde o template é renderizado
E eles parecem dessa forma aqui, alguma coisa do tipo assim. No caso, ele já usa duas chaves, no caso, abre duas chaves e fecha duas chaves. E aqui o nome da variável. Então, elas acabam tomando os valores, né? Que quando a gente precisa utilizar eles como passagem para as views, né? Para usar no próprio HTML. E os filtros, ele permite que você modifique as variáveis de modo a exibi-las, né? E os filtros parecem dessa forma aqui, ó. Tá parecido com as variáveis. Então, vou variável. E aí, aquele traço vertical e o filtro que você está utilizando. Eu quero que filtre os publicados, não sei o que e tal. Então é mais ou menos assim que ele se parece. E isso tudo também é muito fácil de encontrar dentro da documentação do Django. Então vamos trabalhar em cima do base primeiro aqui. Deixa eu deletar isso aqui para não criar confusão. Vamos para o base. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer um load, fazer uma tag aqui, né? Load static. Vamos escrever, depois eu explico tudo. Uhum. Aqui eu já começo a escrever o doc type. Eu tenho que abrir doc. Doc type. Vamos formatar certinho aqui, colocar tudo maiúsculo. Doc type. HTML. HTML. Só um momento. HTML. Maiúsculo. Um cabeçalho. Título. E aqui a gente vai entrar com a tag. É uma tag block. Um block title. E end title. E a gente já fecha aqui também o título. O title. Vamos buscar aqui um link. Referência de link, no caso, igual a nova tag, static, e fazendo referência a um CSS. Fechou aqui. Style sheet. Style sheet. E fecha
referência de link. Fechamos o head. Fechamos o body. Não, na verdade abrimos um body aqui agora. O body vai estar na mesma alinhado com vai estar alinhado com o head. E vamos abrir uma div. Nessa div a gente já coloca aqui uma variável id igual conteúdo, content. Fecha a div, ou fecha a chamada da div no caso. E vamos a uma tag, mais uma tag aqui, mais um bloco. Block content. Deixa eu fazer assim para ficar mais automatizado aqui. Block. Aí eu boto content, ele já monta tudo para mim. E fechou o bloco. Aqui só isso para essa div. Mais uma div. id sidebar. Aqui uma formatada H2. Vamos chamar de meu blog. E fechamos o H2. Aí aqui a gente abre um parágrafo. Este é meu blog. Este é meu blog. Fecha o parágrafo. Fechamos essa div. Fechamos o corpo. O body. E fechamos o HTML. Salvamos. Então vamos lá. Aqui no load aqui em cima ficou faltando a abertura das chaves, né? Salvar novamente. Esse load static, ele diz ao Django para carregar templates, tags de templates estáticas, né, que são fornecidas pelo Django. Você tem lá uma biblioteca do Django, contrib static files, né, no caso ele vai trazer essas aplicações do static files. E elas contêm, né, então, se a gente olhar aqui no settings, nós vamos ver que elas estão aqui no install apps. Esse arquivo aqui, que é o Django Contrib Static Files. Então, depois de carregá-las, né, a gente pode usar o static, o tag template static, através desse template. E com essa tag template, você pode incluir arquivos estáticos, tais como o blog CSS, que a gente chamou aqui. Vamos voltar lá para nosso base, que eu estou chamando aqui um estático. Então, por isso que eu estou carregando o estático também, fazendo referência aos apps instalados lá no settings. Então, eu posso fazer uso desse CSS. E a gente vai criar já agora esse
essa pasta estática de statics, essa pasta de static, e vamos criar uma pasta CSS, aqui de estático, cabe aí imagem, essas coisas, CSS também. E vamos aqui dentro criar esse arquivo blog CSS, para dar o estilo, né, no caso. Eu vou deixar aqui, eu vou copiar direto o CSS, que não é o escopo aqui da gente, mas esse CSS eu vou copiar, deixar na descrição, ok? Só dar uma passadinha aqui para ver se está tudo ok. Então, voltando lá para o nosso base. Então, um outro ponto aqui de destaque, que nós criamos dois blocos aqui, né? Um bloco de título e um bloco de conteúdo. Então, o que é que ele diz aqui? Que ele diz que o que é que isso faz, na verdade? Isso faz com que os HTMLs que herdam esse base HTML aqui, onde estão definidos esses blocos, eles podem preencher aqui dentro desses blocos, né? Então, se internamente aqui, isso vai acontecer lá dentro. E aí, pronto. Aqui a gente já salva. Eu esqueci de salvar aqui o bloco o CSS. Aqui eu já fecho, eu não vou utilizar ele. E vamos já escrever o nosso, o nosso template, né, do list, né? Já vamos preencher aqui o nosso list. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos lá. Vamos escrever, depois eu explico. Vamos fazer um extends blog base HTML. Ficou coisa demais aqui. Deixa eu deletar esses externos aqui. Pronto. E vamos criar um bloco. Um bloco aqui. Esse vai ser o bloco do título. E vamos dar o nome aqui de MyBlock. MyBlog. Ou meu blog. Então, acontecendo algo estranho aqui. Tá repetindo as coisas. E vamos criar mais um bloco aqui de conteúdo. Ah, já sei o que que é. Esse aqui, bloco. Então, pronto, é bloco conteúdo, content. E a gente já separa aqui, porque a gente vai preencher aqui, vai encher ele, esse bloco. Ele está dando de lá do base. Vamos fazer logo o H1 aqui, dar uma formatação. Meu blog. E fecho. Mais uma tag aqui. Então, fica parecido com o próprio Python, né? For post in posts. Aí aqui eu vou formatar, vou dar uma... Na verdade aqui eu tenho isso aqui também, que são for. Vou pegar um bloco for aqui, for posts in posts. Para facilitar na escrita, que ele já abre e fecha. Vou fazer uma indentação aqui, H2, formatar H2.
E vamos fazer aqui uma referência de link igual a abrir uma tag aqui, URL. Essa URL vai ser igual a blog, dois pontos. Lembra que a gente definiu aquele namespace? Detail. Post. Ponto. ID. Passando esse parâmetro aqui, post ID. Aqui depois a gente já fecha. E aqui uma variável. Ou um filtro no caso. Desculpe. Variável.title. Não é um filtro. Fecha aqui a referência de link. Fecha o H2. Vamos abrir um parágrafo. Class date. Published. Vamos colocar em português. Publicado. Aí aqui novamente, pegar a variável post. Published. Ou publish. No caso que a gente chamou assim. Publish. Publicado. Por. Aí vamos colocar o autor aqui. Post autor. Vamos fechar o parágrafo. E vamos chamar aqui vamos fazer já agora o filtro. O post body filtrando truncate words. Truncate words 30. Line breaks. Espaçozinho. O end for já está aí. End block também. A gente já salva. Vamos entender o que, é que a gente fez aqui. Então, com o extends, então, com essa tag, você diz ao Django, ó, no caso aqui, para herdar do base, né, do base HTML. Vamos herdar toda o template que a gente fez lá, o modelo, né? Então, você preenche o título e o bloco de conteúdos com o template base, né? Com o content. E você vai aqui no caso do for, você vai fazer a iteração, você vai, como é que eu vou dizer? Você vai item por item, de post a post, você vai fazer essa iteração através de todos os posts e exibir os seus títulos, a data e o autor. E, e o corpo também, incluindo um link no título para a URL do detalhe do post. Então,
a gente constrói essa URL através dessa tag aqui, URL, né? E que também, essa aqui também já é do Django. E essa tag ela permite que você construa esse URL dinamicamente, através do próprio nome, né? Então, nós usamos o blog post detail para se referir ao URL post detail naquele blog no que a gente deu o nome lá de namespace. E passamos o post ID, né, que é requerido, como parâmetro para construir a URL para cada post. No post do body, no post do body, nós aplicamos dois filtros, né? O truncate words, que vai truncar os valores para números de palavras específicas, e o line break para converter a saída no HTML com quebra de linhas. E aí você pode concatenar muitos filtros de templates como esses aí, dessa forma. Bom, se tudo deu certo, a gente já salvou tudo aqui. Vamos dar uma olhada. Então aqui, se eu der um Enter, ó, tivemos um problema aqui, vamos ver aqui. Não, claro, aqui eu tenho que estar dentro de blog. No caso é o nosso blog aqui. Vamos ver o que foi isso aqui. Então, primeiro deixa eu corrigir aqui que eu estava utilizando a ferramenta aqui de atalho, eu estava usando errado. Então eu estava digitando o block, dando Enter, dentro da chave já. Que também é a mesma coisa, tem um excesso aqui de... Vamos primeiro corrigir aos poucos as coisas. Vamos salvar aqui. Aqui também eu tenho outro aqui. Mesmo problema. Eu acho que é isso. Vamos salvar. Pronto, foi o suficiente. Então a gente já tem aqui o nosso blog. Então, aí note que nós temos aqui apenas um post, mas se a gente for lá no admin, você vai ver que o único publicado aqui é o quarto post. Então, se eu pegar mudar o status desse terceiro post aqui para publish também, então ele vai exibir. Então vamos salvar. Retornar aqui, vamos dar uma atualizada. Pronto, então ele aparece já dois posts aqui publicados. Vamos agora criar o template do post detail, dos detalhes, né? Então aqui, vamos no detalhe, mesmo princípio, não vou cometer o mesmo problema aqui, mesmo erro. Extends, vamos dar aqui o blog base HTML e vamos abrir um bloco, bloco de título, e aqui dentro dele nós vamos colocar uma variável. Opa, aqui deixa eu melhor fazer assim. Ele está querendo replicar aqui, depois eu apago. Vai ser post title, título, aqui eu apago.
Vamos abrir um outro bloco do conteúdo. E dentro do conteúdo nós vamos... Aqui vamos fazer um H1. Formatar H1. E já chamando o título. Post título. Fecha o H1. Um parágrafo. Class. Date. Fecha aqui. Aí vamos lá. Publicado. Post. Publish. Por. Post. Autor. Author. Fecha o parágrafo. E aqui eu vou fazer o filtro. Post body. Line breaks. E fechou. Aqui eu salvo. E retornamos lá para o nosso post. Se eu clicar aqui, vamos ver o que foi que aconteceu. Vamos voltar aqui, vamos ver a nossa view. Que aqui pode estar errado aqui. Aqui, ó. ID. Botei IDE. Salvar. Vou voltar aqui. Vamos ver se ele responde. Pronto. Então ele filtrou só aquele post. Se eu retornar, terceiro post. Só o terceiro post. Então, aí a gente volta aqui, né? Para a gente só dar uma revisada nesse processo de requisição e resposta do Django. Então, o browser ele faz a requisição, né, da URL, por exemplo, num blog, né, com esse ID33, e aí o servidor recebe essa requisição do HTTP e passa, né, para o Django. O Django então roda cada URL, padrão de configuração do URL, né, o url.py aqui, até ele encontrar a URL que combina, né, com a URL lá do que você está no browser, que foi feita a requisição de HTTP. Então, no caso aqui, blog barra 33. Então, vai ser a segunda, porque você tem aqui um blog barra ID. Ele aceita isso. E aí, ele importa a view, né, para combinar com aquela URL. Então, ele vai para justamente usando aqui aquele detalhe do nome post detail. Ele vai para aquela view específica, já recebendo o parâmetro de ID, e faz a requisição e a consulta ao banco de dados. Ali, por debaixo dos panos, ele vai fazer justamente uma consulta como um SQL, select, from, post, where, id, igual a 33. Aí retorna a informação, ele retorna a informação, o que é, e vai enviar a renderização. Antes disso, tomando aqui do template, que é o item 4, ele vai tomar do template, o template correto, para que seja feita aquela exibição e jogar na tela o resultado. Então é muito simples, você vê que é muito simples, né, todo o mecanismo do Django, e é interessante sempre retornar para esse esquema aqui para a gente entender bem
como é essa movimentação. Ok? Então, esse vídeo eu fico por aqui. Eu vejo vocês no próximo. Até mais. Não esqueçam de dar um joinha, né? Para poder ajudar na divulgação do canal. Valeu, um abraço.